E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Érica Felipusso. E hoje nós estamos aqui para nos apresentar a vocês e dizer, como foi criado o podcast. Então, esse é um projeto que nasceu no nosso coração, já vinha há um tempo que estava surgindo essa ideia. E nesse ano nós decidimos botar em prática de um podcast onde nós vamos trazer pessoas com histórias interessantes, às vezes pessoas do anonimato, às vezes pessoas um pouco mais conhecidas, mas que com certeza têm uma história que podem fazer a diferença na sua vida, impactar a sua vida, assim como já impactaram de muitas outras pessoas. Exatamente. A ideia central, desse podcast é trazer pessoas que fazem a diferença no meio em que se vive, seja lá na faculdade, seja no local de trabalho, ou na carreira que se escolheu para seguir, Pedro? Independentemente se é muito conhecida ou se é pouco conhecida, porém que fazem sucesso no meio onde se vive, E falando um pouquinho de nós, Pedro, fala um pouquinho sobre você, Quem é o Pedro, como que o Pedro vive, onde o Pedro trabalha, qual a profissão que o Pedro escolheu para seguir aí. Então, como eu disse, meu nome é Pedro Mores, eu tenho 20 anos. Hoje eu sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade FATEC em Ribeirão Preto. E eu já trabalho na área como programador web desde os meus 18 anos, vamos fazer 2 anos que eu estou trabalhando na área efetivamente. Já fazia alguns projetos antes, mas efetivamente comecei com 18 anos. E sou uma pessoa que sempre participou bastante dos grupos da igreja, sempre esteve ativo para realmente não ser mais um. Porque eu sempre tive essa visão de não ser mais um, porque estar ali apenas por estar, para mim, não fazia sentido. Então, esse foi o maior motivo que me fez me destacar na escola, na igreja, no meu trabalho e hoje estar onde eu estou. Que é esse sentimento, essa vontade de fazer algo a mais. E quando a gente fala algo a mais, muitas vezes as pessoas pensam que é ser totalmente diferente. Às vezes esse algo a mais é simplesmente um abraço. É um detalhe, Pedro? Eu sempre falo assim que quando a gente se propõe a fazer a diferença, a gente começa a valorizar os detalhes mesmo. Sim. Porque a diferença, ela realmente está nos detalhes. Porque se a gente for parar para analisar, nós temos quantos profissionais, da sua área nós temos aí no mercado, Então, se você não está disposto a olhar para os detalhes, você não vai se destacar e automaticamente você não vai ser a diferença no meio dessa galera aí que está na mesma profissão que você, Isso é muito interessante mesmo. E aqui também faz uma contrapartida, fala pro pessoal quem é a Érica, onde você trabalha, onde vive, o que come. Bom, meu nome é Érica Felipusso Gonçalves, Tenho 31 anos, sou terapeuta ocupacional, Me formei em 2017 pela faculdade Claretiano. E só que a minha profissão, as minhas profissões, ela rodeou sim passou um bom tempo da minha carreira profissional, passou ali na área jurídica, E hoje eu estou totalmente voltada para a parte da saúde, que foi a escolha que eu fiz. Hoje trabalho, como terapeuta ocupacional lá na APA em Morro Agudo. E também aqui na cidade de Orlândia, que é a cidade onde nasceu o projeto, Nasceu o podcast. Eu sou voluntária, no projeto Fique Vivo, que aí a gente parte para a saúde mental. E foi a mesma questão do Pedro. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis fazer a diferença, que eu tenho a mesma visão de que a gente não veio nesse mundo para ser só mais um, a gente veio para ser a diferença. E eu acho que se todas as pessoas tivessem essa mesma visão, talvez nós estaríamos num mundo muito melhor, Onde as pessoas percebem os detalhes e dão importância aos detalhes, E se propõem a fazer diferença. Então aí nós não teríamos profissionais ruins, Sim. Nós teríamos só profissionais bons, uns ajudando o outro. Porque fazer a diferença não é humilhar o outro, Mas é encontrar pessoas que também queiram fazer a diferença, unir propósitos e seguir na mesma direção, no mesmo alvo, no mesmo objetivo,
que foi o que aconteceu, né, Pedro? O Pedro tinha essa vontade, né? Ele me procurou até para ser uma convidada, né, do podcast dele. E ele sabendo também que eu tinha alguns projetos individuais, né, uns projetos meus, que coincidia com os projetos pessoais que ele também tinha, nós decidimos unir propósitos, né? Então foi onde nasceu o podcast, quando a gente parou para pensar no nome, né? Como seria o nome do nosso podcast? A gente olhou para nossa história, né? Então, duas pessoas que fazem a diferença onde se vive e que escolheu fazer a diferença, né? Então, a ideia central desse podcast foi a união de propósitos mesmo e trazer pessoas que também tenham essa mesma visão de fazer a diferença onde se vive. É só pessoa famosa? Não, porque não é só famoso que faz sucesso e não é só famoso que faz a diferença, né? Nós temos pessoas maravilhosas, nós teremos aqui convidados maravilhosos que já toparam fazer parte desse projeto, que são anônimos, porém que fazem a diferença aonde escolheu, né? Ou ali na sua profissão, ou na faculdade, ou no meio que se vive, ou na igreja, ou em casa mesmo, fazer a diferença. Isso vai ser muito bacana e eu acredito, né, Pedro, que muitas pessoas se identificarão, né, e muitas pessoas serão alcançadas por tudo que nós traremos aqui para esse podcast. E a nossa expectativa, né, é que esse projeto alcance muitas pessoas, né, e que pessoas possam nos procurar, né, Pedro? Sim. Por que não, né? Às vezes tem alguém aí do outro lado que fala, nossa, eu tenho uma história bacana, né? Eu tenho um projeto, e por que não vir fazer parte do podcast? Vem aqui, nos procure, né? Chame e vem. Seria muito bacana vocês deixarem aí nos comentários a história de vocês, o porquê que vocês são pessoas diferenciadas, assim como a gente, que estão dando passos diferentes. E algo muito legal que a gente sempre vai tentar abordar aqui é que o conceito de sucesso. Porque muitas pessoas levam o sucesso à fama. Sim. Mas você ser bem sucedido, você pode ser bem sucedido sem ser conhecido. Você se dedicar, você se esforçar para o seu trabalho, para o ministério, o que quer que seja, mesmo que isso não seja atrelado à fama, que a questão de sucesso foi muito ligada à fama durante esse tempo, né? Mas que o sucesso vai muito além disso e é isso que nós estamos tentando trazer, entendeu? Pessoas que têm uma bagagem também, que nem essa ideia surgiu muito de um detalhe, como você falou. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu de trabalho, falando assim que eu queria fazer algo diferente, e ele foi me falando, me lembrando de detalhes que eu não lembrava. Sim. Porque ele falou assim, às vezes você quer fazer algo tão estrondoroso e você esquece dos mínimos detalhes. Sim. Foi onde surgiu essa ideia e até estamos aqui botando o projeto em prática, que é uma das coisas mais importantes, que é a ação, né? Você ter o projeto, amadurecer a ideia e fazer com que isso prossiga, entendeu? E isso é fazer a diferença, né? Porque quando a gente para assim, eu só consigo fazer a diferença se eu tiver isso. Eu só consigo fazer a diferença se eu for rica, se eu for bem-sucedida, se eu for famosa. Você terceiriza. Você vai terceirizando, né? Quando na realidade fazer a diferença requer uma ação, né? E não ficar parado, é realmente colocar o que está no teu coração em prática. E isso é como o Pedro falou mesmo. E às vezes, Pedro, a pessoa às vezes nem tem uma profissão, mas ela faz a diferença dentro da casa dela, né? Às vezes ali faz um bolo bem feito, às vezes é um empreendedor anônimo, né? Sabe aqueles empreendedor que faz ali dentro da tua casa, às vezes vende alguma coisa pro vizinho, pra vizinha, né? E ainda não teve aquela virada de chave, que a gente fala muito. Sim. Isso, de colocar isso pra fora, levar além, né? Às vezes por medo, por insegurança, e ainda não se atentou a esses detalhes. Então, assim, quando a gente para analisar, fazer a diferença, ele vai muito mais além, né, do que as pessoas tendem a pensar, de que eu preciso ter para poder ser, quando na realidade nós precisamos ser para então ter, né? Então, assim, seja a diferença, né, onde você vive, no ambiente que você está
instaurado ali no ambiente que você está presente, né? E saiba que cada mínimo detalhe já faz a diferença. Muitas das vezes tem pessoas que só precisam de um abraço. Exatamente. E você às vezes pensa, um abraço é algo tão simples, não vai fazer diferença alguma. E pode mudar o dia de uma pessoa. E faz uma diferença absurda, né? Sim. Um olhar atento, um aperto de mão, um bom dia, um boa tarde, sabe? Todos esses detalhes. E a gente queria deixar esse espaço aberto, né? Vai ser um podcast bem diferente dentro desse segmento, dentro dessa temática de ser e fazer a diferença. E às vezes pode ser que seja até um voluntário, né? Às vezes a pessoa é voluntária numa instituição, é voluntário em um projeto que de repente nasceu dentro da própria casa, né? Aqui nas cidades a gente tem alguns. E por que não trazer isso para que outras pessoas conheçam e se inspirem também, né? Porque o nosso podcast é bem isso, é para que as pessoas possam se inspirar naqueles que estão fazendo a diferença e de repente aguçar, né, aquela vontade de, nossa, eu também quero ser diferente e vou começar a fazer a diferença no meio em que eu vivo. E que vocês saibam que vocês podem fazer diferença, que há espaço para todo mundo. Exatamente. Às vezes você fica, mas tal pessoa já está fazendo isso. Por que não você também complementar naquele propósito, né? Exatamente. E a gente deixa o espaço aberto aqui para vocês, né? Coloque aí nos comentários, né? Se tiver mais vergonha, manda no direct pra gente. Exato. E compartilha aí, porque às vezes compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você fala assim, cara, essa pessoa se encaixa dentro desse podcast, poderia ser um convidado aí, porque essa pessoa faz a diferença. E às vezes a pessoa que será indicada para participar do podcast nem se atentou ainda de que ela faz a diferença na vida do outro, né? Que mencionou o nome dela. E isso é muito interessante, né? Porque conforme a gente vai gravando os vídeos, né? A gente vai percebendo que muitas das vezes aconteceu isso, né? Da gente gravando, a gente perceber que a pessoa se inspirou em nós, né, Pedro? Isso em algum detalhe, é muito, muito massa e provavelmente vai acontecer isso. Às vezes a pessoa vai indicar uma pessoa que fez a diferença na vida dela e quando a gente chamar essa pessoa e contar, a pessoa sequer vai imaginar, poxa vida, essa pessoa se inspirava em mim, eu nem tava, né, percebendo, nem tinha prestado atenção nesse sentido, né? E aí começa a virar uma chave na mente dessas pessoas aí. Acho que vai ser bem bacana. E se puder deixar uma mensagem assim para finalizar esse vídeo, além de convidar vocês a participar desse projeto conosco, vamos trazer bate-papos muito interessantes, mas é que vocês brilhem o máximo que vocês puderem, façam diferença o máximo que vocês puderem, porque mesmo se vocês falharem nesses sonhos, o sucesso de vocês, até essa trajetória, vai ter valido muito a pena. Sim, entendeu? E é muito importante, né, Pedro, para finalizar mesmo, quando a gente se propõe a ser a diferença, a gente não perde nada com isso, né? Sim. Porque as pessoas esperam isso da gente, esperam que a gente seja a diferença, sabe? No local de trabalho, na escola, na vizinhança. Então, quando a gente se propõe a fazer a diferença, a gente não tem nada a perder, pelo contrário, a gente tem muito a ganhar. Então, antes de querer ter, seja. Então, ser antes de ter. Então, seja a diferença. Tem muito esse lance, né? Seja a diferença que você quer no mundo, né? Seja a mudança que você quer no mundo, a gente traz para nossa realidade. Seja a diferença que você espera do outro, seja a diferença que você espera no mundo. Então isso é muito importante e a gente deixa aí um convite para vocês ir nos acompanhando, vai ter vídeo toda semana, né? Com convidados especiais na nossa vida. Pessoas, né, que serão indicadas por vocês e eu acho que vai ser uma troca muito bacana e a gente espera de todo o coração que vocês possam nos ajudar a trazer pessoas que fazem a diferença na sociedade. Então venham fazer diferença conosco. É isso aí.